Olá, oitavo ano! Hoje a nossa aula tratará sobre um aspecto que é bastante importante no que diz respeito à organização dos textos, a pontuação. E esse conteúdo encontra-se no capítulo 25 do material. A pontuação, ela é muito importante porque ela é um aspecto fundamental de qualquer gênero de texto, ou seja, independentemente do gênero de texto que nós tivermos, os sinais de pontuação eles são fundamentais. E por que eles são fundamentais? Não só para a organização daquilo que nós escrevemos, mas também porque na escrita eles cumprem a mesma função que a entonação, a pausa e o ritmo cumprem na língua falada. Ou seja, a parte escrita, utilizando então a pontuação adequada, equivale à entonação, à pausa que nós fazemos quando falamos. Então, a pausa e a entonação, elas correspondem aos sinais de pontuação na escrita. Quando empregamos os sinais corretos, os sinais adequados, é possível transmitir emoções, anseios, intenções e permite projetar para o discurso os recursos próprios da oralidade. Então, a partir do momento em que nós utilizarmos os sinais de pontuação de maneira adequada, nós conseguiremos projetar as emoções, as intenções no nosso discurso escrito. Então, nós temos os sinais de pontuação, eles são divididos em dois grupos, vamos assim dizer. Primeiramente, nós temos aqueles que são os mais conhecidos e que são os que encerram frases. Então, como vocês podem visualizar na tabela, nós temos 4 sinais que exercem essa função, que são aqueles, então, que encerram frases. O primeiro deles é o ponto final. E qual que é a função do ponto final? É aquele que encerra frases que são declarativas, que podem ser negativas ou afirmativas. E é, então, o sinal de pontuação que denota uma maior pausa, ou seja, uma pausa entre o término e o início da estrutura da oração que vem na sequência. Então, como exemplo, nós temos aqui, eu amo cinema. Então, é uma frase declarativa afirmativa. O ponto de exclamação é aquele que encerra frases exclamativas e é também usado após uma interjeição, ou seja, ele também pode ser usado quando nós expressamos algum tipo de emoção, algum tipo de sensação. Então, aqui, quando se diz assim, como quero ir ao cinema? Então, a pessoa está exclamando. Da mesma forma também como ela utiliza a interjeição quando ela pede o silêncio de alguém. E também em outras situações, quando nós queremos expressar sentimento ou sensações, nós utilizamos o ponto de exclamação. O ponto de interrogação é aquele que encerra frases que são interrogativas. E o ponto de exclamação também pode aparecer com o de interrogação, ou seja, os dois juntos. E quando usa-se essa forma, essa junção desses dois sinais, é que se pretende indicar um estado de surpresa ou dúvida. E o exemplo que nós temos aqui de ponto de interrogação, o que achou do filme? Ou seja, está se fazendo uma pergunta para alguém, questionando o que ela achou a respeito do filme. As reticências são aquelas, então, que encerram frases reticentes, ou seja, que deixam a ideia inconclusa, denotam interrupção de pensamento e também podem ser substituídas por etc. em alguns casos. Então, nós temos o exemplo, comer pipoca, assistir a um bom filme, ou seja, ele deixa a ideia para ser concluída, ela fica inconclusa. Então, quando tratar-se
de sinais de pontuação, que tem a função de encerrar frases, nós temos esses 4 sinais aqui, que são o ponto final, o ponto de exclamação, ponto de interrogação e as reticências. Nós ainda temos as pontuações que são internas ao parágrafo. A primeira delas é a vírgula, que demarca enumeração, intercalação e também isolamento de termos que estão presentes na oração, mas que não são indispensáveis à sua estrutura. Então, aqui conforme o exemplo, Maria Tereza, vamos ao cinema comigo? Nesse caso, está sendo isolado o vocativo, que é Maria Tereza, ou seja, é uma das funções da vírgula. Ela também pode demarcar uma enumeração e também a intercalação. O ponto e vírgula é aquele que não encerra período, ele tem uma pausa maior que a vírgula e mais fraca que o ponto final. É intermediário entre os dois, entre a vírgula e o ponto final. Serve para enunciar em um trecho longo, no qual já existam vírgulas, uma pausa maior e separa adversativas quando se deseja ressaltar um contraste. Então, aqui nós temos Maria Tereza foi ao cinema, ponto e vírgula, Ana Cecília ao parque. Então, nós temos aqui uma estrutura que está organizada com ponto e vírgula. 2 pontos são aqueles que introduzem um esclarecimento ou uma fala. O jovem insistiu. Vamos ao cinema? Então, no caso aqui, nós temos a introdução da fala com os 2 pontos. O travessão é aquele que introduz falas e termos intercalados à oração, podendo também substituir vírgulas. Então, aqui, vamos ao cinema? Insistiu o jovem. Então, como nós temos aqui a introdução da fala e termos intercalados. As aspas são aquelas que assinalam citações textuais, indicam gírias, estrangeirismos ou palavras que tenham sentido figurado. Muitas vezes também são usadas para denotar ironia na fala. Então, sempre quando se usa uma citação, ou seja, o pensamento de uma outra pessoa, ou se usa uma gíria, se usa um estrangeirismo, ou uma palavra no sentido figurado, e até mesmo, de certa forma, uma expressão irônica, se usa as aspas. O cinema é a 7ª arte, repetia o palestrante. Então, aqui é uma citação, é a fala de outra pessoa. O asterisco, ele demarca principalmente notas de rodapé, trazendo uma explicação sobre algo que é citado no texto. Então, conforme nós temos o exemplo aqui, Cinema Paradiso é um filme clássico. Então, no texto tem lá o asterisco e a nota de rodapé explica do que se trata a expressão ou a palavra, ou acrescenta uma informação a mais que não poderia ser citada no decorrer do texto. Então, nós temos dirigido por Giuseppe Tornatore. Os parênteses também introduzem informações que se intercalam à oração principal. No caso, conforme nós temos o exemplo aqui, Cinema Paradiso, abre aspas, comédia dramática sob a direção de Giuseppe Tornatore, é uma história de infância e nostalgia. Então, quando se quer introduzir uma informação de forma intercalada à oração principal, utiliza-se parênteses. Os colchetes, eles têm um uso mais restrito do que os parênteses, ou seja, eles não são tão utilizados. E eles são comumente usados em uma linguagem científica e técnica e juntamente com as reticências, conforme o que nós temos ali, para indicar supressão de trechos em textos, ou seja, quando se quer sinalizar que o texto não foi colocado ali, não foi transcrito na sua íntegra. Então, nós temos o exemplo. Também, paradiso, do grego paradeisos, significa céu.
aqui nós temos uma informação que foi acrescentada. Então, quando nós produzimos, quando nós organizamos o texto, é necessário atenção em relação à pontuação, para que essa pontuação contribua com os efeitos de sentido que se pretende atribuir ao texto. Então, quando nós queremos expressar algum tipo de sensação, de sentimento, nós temos que deixar isso muito claro no nosso texto escrito. E só conseguiremos se utilizarmos a pontuação de maneira adequada. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 2 da página 212, o 4 da página 213, o 5 da página 214, o 1 da página 216 e o 2 e o 3 da página 217. E por hoje é só. Até a próxima aula.